Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre fui aquele motorista que confia mais no barulho do motor do que em histórias de assombração. Mas naquela noite, tudo mudou. Era para ser só mais uma viagem tranquila pela rodovia de Bandeirantes, no Paraná. O relógio marcava quase meia-noite quando nos aproximamos da imponente estátua do São Miguel Arcanjo, iluminada contra o céu escuro. O ônibus seguia firme, passageiros dormindo, rádio baixo, estrada vazia. E foi exatamente ali, bem em frente ao São Miguel, que algo completamente inexplicável aconteceu. O ônibus simplesmente parou, sozinho, sem ninguém tocar no freio, sem nenhum aviso no painel, sem qualquer motivo aparente. Naquele instante, um silêncio estranho tomou conta do veículo. O motor ainda estava ligado, mas era como se o tempo tivesse parado junto com a gente. Olhei pelo retrovisor, tentando entender se alguém tinha visto o que aconteceu, e vi apenas rostos assustados, olhos arregalados, esperando por uma explicação que nem eu tinha. Meu coração disparou. Tentei manter a calma, mas confesso, nunca senti tanto medo na estrada. Se você já passou por algo inexplicável ou acredita que certas coisas acontecem por um motivo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque o que eu vivi naquela noite em Bandeirantes mudou para sempre a minha forma de ver a estrada. E talvez mude a sua também. Embarque comigo nessa história e descubra o que aconteceu quando o ônibus parou sozinho diante do São Miguel Arcanjo. Meu nome é Júlio César, mas na estrada sou só o Júlio do ônibus. Nasci e cresci em uma cidadezinha do interior do Paraná, onde a vida sempre foi simples, mas nunca fácil. Meu pai era lavrador, minha mãe costureira. Cresci ouvindo histórias de caminhoneiros e motoristas que passavam pela rodovia perto de casa. Sempre admirei esses homens e mulheres que, mesmo enfrentando noites frias, tempestades e solidão, seguiam firmes, conectando cidades, famílias e sonhos. Desde pequeno, a estrada me fascinava. Lembro de ficar sentado no barranco, vendo os faróis dos ônibus cortando a escuridão, imaginando para onde iam aquelas pessoas, que histórias carregavam na bagagem. Meu maior sonho era ser motorista. Não pelo glamour, que nunca existiu, mas pela sensação de liberdade, pelo desafio de guiar uma máquina enorme e, principalmente, pela responsabilidade de levar vidas de um canto ao outro do país. Quando fiz 18 anos, juntei minhas economias e tirei minha primeira habilitação. Comecei pequeno, dirigindo vans escolares e micro-ônibus em linhas municipais. Cada viagem era uma lição. Aprendi a respeitar o tempo, a estrada, o cansaço e, principalmente, as pessoas. Vi de perto o medo de quem viaja sozinho, a ansiedade de quem vai reencontrar a família, a tristeza de quem parte deixando alguém para trás. Motorista de ônibus aprende a ler olhares, a ouvir silêncios, a perceber quando um passageiro precisa de uma palavra amiga ou de um simples sorriso. Com o tempo, fui ganhando experiência e confiança. Passei a fazer viagens mais longas, cruzando o Paraná de ponta a ponta, depois outros estados. Enfrentei de tudo: tempestades que pareciam não ter fim, estradas esburacadas, passageiros difíceis, panes mecânicas no meio do nada. Mas nada me assustava tanto quanto a responsabilidade que carregava a cada novo embarque. Sempre ouvi dos mais velhos: motorista bom é aquele que volta para casa com todos vivos e inteiros. E essa frase virou meu lema. A primeira vez que passei pela rodovia de Bandeirantes, confesso que senti um arrepio, não pelo perigo da estrada, mas pela imponência do São Miguel Arcanjo. Aquela estátua gigante, de braços abertos, espada erguida, parecia proteger quem passava ali. Alguns colegas diziam que era um lugar de energia forte, outros falavam de milagres, outros de acontecimentos estranhos. Eu sempre respeitei, mas nunca dei muita bola para essas histórias. Meu foco era a estrada,
o ônibus, os passageiros. Minha rotina era sempre a mesma: checar o ônibus antes de sair, conferir pneus, óleo, luzes, freios, conversar com o cobrador, dar bom dia para cada passageiro. Gosto de saber quem está viajando comigo, ouvir um pouco da história de cada um. Acho que isso faz diferença. Quando a pessoa sente que você se importa, a viagem fica mais leve, mais segura. Naquela noite específica eu estava cansado, mas tranquilo. O ônibus estava em perfeito estado, a viagem vinha sendo calma, sem imprevistos. O cobrador, parceiro de longa data, puxava a conversa para espantar o sono. Os passageiros, em sua maioria, dormiam. O rádio tocava baixinho, uma música sertaneja antiga, dessas que lembram infância. Era uma noite comum, até demais. Mas por dentro eu sentia um certo peso. Talvez fosse o cansaço acumulado de semanas na estrada, talvez fosse a saudade de casa, talvez fosse só a solidão que, vez ou outra, bate forte em quem vive viajando. Motorista de ônibus aprende a conviver com o silêncio, com os próprios pensamentos, com as lembranças que vêm e vão a cada quilômetro rodado. Enquanto dirigia, pensava na minha família, nos filhos pequenos que sempre perguntavam quando eu ia voltar, na esposa que segurava as pontas em casa, nos pais já idosos. Pensava também nos colegas que já tinham passado por situações difíceis na estrada, alguns que não voltaram, outros que mudaram de profissão depois de um susto. A estrada ensina, mas também cobra. E naquela noite eu sentia que algo diferente estava para acontecer, mesmo sem saber o quê. Quando me aproximei da entrada de Bandeirantes, olhei para o relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava a rodovia, e a estátua do São Miguel Arcanjo surgia imponente à frente, iluminada por refletores que destacavam cada detalhe. Respirei fundo, como sempre fazia ao passar por ali. Era um ritual silencioso, um pedido de proteção, mesmo para quem não acredita muito nessas coisas. Naquele instante, lembrei de uma história que ouvi de um colega. Ele dizia que certa vez sentiu uma presença estranha ao passar pelo São Miguel. Disse que o ônibus ficou mais leve, como se alguém invisível tivesse embarcado. Ri da história na época, mas naquela noite ela voltou à minha mente com força. Foi então que tudo aconteceu. E a partir dali, minha vida na estrada nunca mais seria a mesma. A noite em Bandeirantes sempre teve um silêncio diferente. Não era o silêncio vazio das cidades grandes, mas um silêncio cheio de histórias, de lembranças e de uma calma que só quem já viveu no interior conhece. Naquela noite, enquanto eu terminava de checar os últimos detalhes do ônibus, sentia que tudo estava em ordem. O motor ronronava baixinho, como se também estivesse se preparando para mais uma jornada. O cobrador, meu velho parceiro de estrada, já estava acomodado, conferindo a lista dos passageiros e trocando algumas palavras com um casal que embarcava pela primeira vez. Os passageiros iam chegando aos poucos, cada um trazendo consigo uma pequena bagagem e um universo inteiro de expectativas. Uma senhora de cabelos brancos subiu devagar, apoiando-se no corrimão, e me cumprimentou com um sorriso tímido. Um grupo de jovens, animados e falantes, ocupou os bancos do fundo, rindo e fazendo planos para a viagem. Havia também um homem de terno com expressão cansada, que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. E, claro, alguns rostos conhecidos. Passageiros que faziam aquele trajeto toda semana e já sabiam até o lugar preferido para sentar. Sempre faço questão de cumprimentar cada um, nem que seja com um aceno de cabeça ou um boa noite sincero. Acredito que isso faz diferença. Motorista de ônibus não é só quem dirige, é quem acolhe, quem observa, quem cuida. E naquela noite eu sentia que precisava estar ainda mais atento. Com todos embarcados, fechei as portas e fiz o anúncio de sempre pelo microfone. Boa noite, pessoal.
Sejam todos bem-vindos. Nossa viagem deve durar cerca de 4 horas. Faremos uma parada no posto do quilômetro 112 e se precisarem de qualquer coisa, é só chamar. Vamos juntos, com segurança, até nosso destino. O ônibus partiu devagar, deslizando pelas ruas tranquilas de Bandeirantes até alcançar a rodovia. O relógio do painel marcava 23h40. O céu estava limpo, estrelado, e a lua cheia iluminava o asfalto à frente. Aos poucos, a cidade ficou para trás, dando lugar ao campo aberto e ao silêncio das plantações. O rádio tocava baixinho, quase como um sussurro, misturando músicas antigas com as notícias da madrugada. A primeira meia hora de viagem foi tranquila. Os passageiros logo se acomodaram, alguns conversando em voz baixa, outros já fechando os olhos para tentar dormir. O cobrador, atento, circulava discretamente pelo corredor, ajudando uma senhora a ajeitar o banco, oferecendo água a um passageiro mais idoso. No fundo do ônibus, os jovens diminuíram o tom das risadas, vencidos pelo cansaço. Tudo parecia normal. Até demais. Eu seguia concentrado, olhos atentos à estrada e aos retrovisores. A rodovia estava quase deserta, apenas alguns caminhões cruzando nosso caminho de tempos em tempos. Sempre que passo por esse trecho, fico mais alerta. A estrada é boa, mas cheia de curvas e ladeiras. Um descuido pode ser fatal, e eu nunca subestimo o perigo, por mais experiente que me sinta. Enquanto dirigia, minha mente vagava entre pensamentos. Lembrei dos conselhos do meu pai, das histórias que ouvi dos colegas, das noites em que tudo parecia dar errado, mas no fim dava certo. Lembrei também das vezes em que precisei tomar decisões difíceis, de como cada escolha na estrada pode mudar o rumo de uma viagem inteira. Motorista de ônibus aprende cedo que, por mais que planeje, sempre existe o inesperado. O cobrador puxou conversa, tentando espantar o sono. Falamos sobre futebol, sobre as notícias do dia, sobre as famílias. Ele me contou que a filha tinha passado no vestibular e eu fiquei feliz por ele. Pequenas alegrias que ajudam a tornar a rotina menos pesada. Mas por dentro, eu sentia uma inquietação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Pouco antes da meia-noite, avistei ao longe as luzes que iluminavam a estátua do São Miguel Arcanjo. A imagem imponente do anjo, espada erguida, parecia observar cada veículo que passava por ali. Sempre que cruzo aquele trecho, faço uma prece silenciosa, mesmo sem ser muito religioso. É mais um pedido de proteção, um gesto de respeito ao desconhecido. O ônibus seguia firme, o motor respondendo bem, os passageiros tranquilos. Mas, de repente, senti um leve tremor no volante. Olhei para o painel. Tudo normal. O cobrador percebeu minha expressão e perguntou baixinho se estava tudo bem. Respondi que sim, mas mantive a atenção redobrada. Foi então que, ao passar exatamente em frente ao São Miguel Arcanjo, algo inexplicável aconteceu. O ônibus começou a perder velocidade, como se alguém estivesse pisando no freio, mas meu pé continuava firme no acelerador. Olhei para o painel. Nenhuma luz de alerta, nenhum sinal de pane. O motor ainda estava ligado, mas o veículo simplesmente foi parando, devagar, até estacionar sozinho no acostamento, bem em frente à estátua iluminada. O silêncio dentro do ônibus foi imediato. Os passageiros acordaram assustados, olhando ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. O cobrador me olhou, esperando uma explicação. Meu coração disparou. Tentei ligar e desligar o motor, mas nada mudava. O ônibus estava parado, como se uma força invisível tivesse decidido que ali era o nosso destino, pelo menos por enquanto. Olhei para a estátua do São Miguel Arcanjo, iluminada contra o céu da madrugada, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Nunca tinha passado por algo assim. Sempre acreditei que tudo tem uma explicação lógica, mas, naquele momento, nenhuma fazia sentido.
O que quer que estivesse acontecendo era diferente de tudo que já vivi na estrada. E foi assim que começou a noite mais estranha da minha vida. Uma noite que, até hoje, me faz questionar o que realmente existe entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível, entre o que controlamos e o que simplesmente acontece. O ônibus parado diante do São Miguel Arcanjo parecia um quadro congelado no tempo. Do lado de fora, a estátua iluminada lançava uma sombra imensa sobre a rodovia, e o silêncio da madrugada era cortado apenas pelo som distante de um grilo e pelo motor ainda ligado, mas imóvel. Por dentro, o clima mudou completamente. O que antes era apenas cansaço de viagem se transformou em inquietação e medo. No primeiro minuto, tentei manter a calma. Respirei fundo, olhei para o painel mais uma vez, conferi todos os indicadores. Nenhuma luz de alerta, nada fora do lugar. O motor estava funcionando, mas o ônibus simplesmente não respondia ao acelerador. O cobrador, percebendo minha tensão, se aproximou e perguntou baixinho: "Júlio, o que houve?" Balancei a cabeça, tentando não demonstrar o nervosismo. "Não sei, cara. Está tudo normal aqui, mas o ônibus não sai do lugar." Os passageiros começaram a se agitar. Uma senhora sentada nas primeiras fileiras perguntou se era algum problema mecânico. Um dos jovens do fundo levantou a voz, brincando para aliviar o clima. Será que o São Miguel não quer que a gente passe hoje?" Algumas risadas nervosas se espalharam, mas logo deram lugar ao silêncio. A maioria dos passageiros olhava pela janela, encarando a estátua com respeito, ou talvez com medo. O homem de terno, que até então parecia alheio a tudo, se levantou e veio até mim. "Motorista, está tudo bem?" Tentei responder com firmeza. "Só um probleminha técnico, senhor. Já já resolvo." Por dentro, eu estava inquieto. Nunca tinha passado por uma pane assim, sem motivo aparente. O ônibus era novo, revisado, e eu conhecia cada ruído, cada reação da máquina. Aquilo não fazia sentido. O cobrador sugeriu desligar tudo e tentar de novo. Fizemos isso. Desliguei o motor, esperei alguns segundos, religuei. O painel acendeu normalmente. O motor voltou a roncar, mas o ônibus continuava imóvel. Tentei engatar a marcha, acelerar, nada. Era como se estivéssemos presos ali, por uma força invisível. O tempo parecia passar mais devagar. Alguns passageiros começaram a rezar em voz baixa. Outros cochichavam teorias sobre o que poderia estar acontecendo. Uma jovem, sentada perto da janela, olhou fixamente para a estátua e murmurou: "Minha avó dizia que São Miguel protege quem precisa." A frase ficou ecoando na minha cabeça. Será que aquilo era algum tipo de sinal? Sempre fui cético, mas naquela noite tudo parecia possível. Do lado de fora, o vento aumentou, mexendo nas folhas das árvores ao redor da rodovia. A luz dos refletores criava sombras estranhas, dançando no asfalto. O cobrador tentou acalmar os passageiros, oferecendo água, conversando, dizendo que logo tudo se resolveria. Mas eu via nos olhos dele o mesmo medo que sentia. Decidi sair do ônibus para checar se havia algum problema externo. Peguei a lanterna, avisei o cobrador e desci. O ar da madrugada estava frio e o silêncio era quase absoluto. Caminhei ao redor do ônibus, conferi os pneus, olhei para baixo, chequei o motor pela grade frontal. Tudo parecia normal. Nenhum vazamento, nenhum cheiro estranho, nada fora do comum. Quando passei pela lateral do ônibus, olhei para cima e encarei a estátua do São Miguel Arcanjo. Era impossível não sentir um certo respeito, ou talvez um temor antigo, daqueles que a gente não sabe explicar. Senti um arrepio subir pela espinha. Por um instante, tive a impressão de que a estátua me observava, como se esperasse algo de mim. Balancei a cabeça, tentando afastar pensamentos bobos, e voltei para dentro do ônibus. Assim que entrei, percebi que o clima estava ainda mais tenso.
O homem de terno tentava ligar para alguém, mas o celular não dava sinal. Os jovens do fundo agora estavam calados, olhando para mim em busca de respostas. A senhora das primeiras fileiras rezava baixinho, os olhos fechados, as mãos apertando um terço. O cobrador se aproximou e falou em voz baixa: "Júlio, nunca vi nada assim. Será que não é melhor pedir ajuda?" Peguei o rádio do ônibus e tentei contato com a central. Nada, só estática. Tentei de novo em outro canal, mas o resultado foi o mesmo. Era como se, naquele trecho da estrada, estivéssemos isolados do mundo. Olhei para o cobrador, tentando não demonstrar o desespero que começava a tomar conta de mim. Foi então que, do nada, uma luz forte iluminou o interior do ônibus. Olhei para fora e vi que um dos refletores da estátua tinha se acendido com mais intensidade, lançando uma claridade quase sobrenatural sobre o veículo. Os passageiros se levantaram, olhando assustados para a janela. O silêncio era absoluto, como se todos esperassem por algo. Naquele momento, percebi que aquela noite não seria como as outras. O ônibus parado, o rádio mudo, os celulares sem sinal, a luz estranha vinda da estátua, tudo indicava que estávamos diante de algo que ia além da explicação lógica. O medo era real, mas ao mesmo tempo senti uma estranha sensação de paz, como se, de alguma forma, estivéssemos sendo protegidos. O cobrador, tentando manter o controle, sugeriu que esperássemos um pouco antes de tentar ligar o ônibus novamente. Concordei. Sentei no banco do motorista, respirei fundo e olhei mais uma vez para o São Miguel Arcanjo. Se é proteção que o senhor oferece, então que seja agora. Pensei, em silêncio. Os minutos seguintes foram de pura tensão. Ninguém falava alto, ninguém reclamava. Era como se todos sentissem que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender o quê. E ali, diante do inesperado, aprendi que na estrada nem sempre somos nós que controlamos o destino. O tempo parecia suspenso dentro do ônibus. O relógio do painel marcava 00:15, mas cada minuto se arrastava, como se a madrugada não quisesse passar. O silêncio era tão denso que qualquer ruído, um suspiro, o ranger de um banco, o clique de um cinto de segurança, soava alto demais. Todos os passageiros estavam acordados agora, olhos atentos, alguns assustados, outros apenas curiosos, mas ninguém indiferente ao que estava acontecendo. Foi então que notei algo estranho no fundo do ônibus. Um dos passageiros, que até então não tinha chamado atenção, estava sentado sozinho, encostado na janela, olhando fixamente para fora. Era um homem de meia idade, pele morena, cabelos escuros e curtos, vestindo uma jaqueta marrom e segurando uma pequena mochila no colo. Eu já tinha visto ele embarcar, mas não lembrava de tê-lo ouvido falar uma palavra sequer durante toda a viagem. O cobrador, percebendo meu olhar, se aproximou e sussurrou: "Esse aí entrou na última parada, lembra?" Não falou nada, só entregou a passagem e sentou lá atrás. De repente o homem se levantou. O movimento foi tão inesperado que todos os olhares se voltaram para ele. Ele caminhou calmamente pelo corredor, parando ao meu lado perto da porta do ônibus. O silêncio se aprofundou. Ele olhou para mim com um olhar sereno, mas intenso, e disse em voz baixa, porém firme: "Motorista, posso falar com o senhor um instante?" Assenti, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ele se virou para os passageiros e, com um gesto gentil, pediu que todos ficassem calmos. Depois voltou-se para mim e para o cobrador. "Sei que parece estranho, mas eu já passei por isso antes. Às vezes, a estrada para porque precisa. Às vezes, não é problema na máquina, é só um aviso. Aqui, diante do São Miguel, muita coisa acontece. Tem gente que sente medo, tem gente que sente paz. O importante é não perder a fé e não tentar forçar a viagem. Espere um pouco. Às vezes, a resposta vem no silêncio." O cobrador olhou para mim surpreso.
Eu, sem saber o que dizer, apenas balancei a cabeça. O homem então se virou para a estátua do São Miguel, fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Os passageiros, vendo aquilo, começaram a se acalmar. Alguns também rezaram, outros apenas observaram, em respeito. Foi nesse momento que uma senhora, sentada nas primeiras fileiras, começou a chorar baixinho. Ela disse com a voz embargada: "Meu filho está doente no hospital, estou indo visitá-lo. Pedi tanto proteção para chegar bem. Será que foi por isso que paramos aqui?" O homem da jaqueta marrom se aproximou dela, segurou sua mão e disse: "Às vezes a estrada para que a gente lembre de agradecer, mesmo no meio da aflição. O São Miguel é protetor dos viajantes. Faça sua oração, senhora. Vai dar tudo certo." A atmosfera dentro do ônibus mudou. O medo deu lugar a uma sensação de comunhão, de esperança. Os passageiros começaram a compartilhar histórias, a conversar em voz baixa, a se apoiar. O cobrador, emocionado, distribuiu água e palavras de conforto. Eu, ainda sentado ao volante, sentia que algo invisível estava nos unindo naquele momento. O homem voltou para o fundo do ônibus, sentou-se novamente e ficou em silêncio, olhando para a estátua iluminada. O tempo passou devagar, mas agora o clima era outro. O rádio, que estava mudo, de repente voltou a funcionar, tocando uma música suave, quase como uma trilha sonora para aquele momento de paz. 10, 15 minutos se passaram. O vento lá fora diminuiu, as luzes dos refletores voltaram ao normal. O cobrador me olhou e disse: "Tenta ligar o ônibus de novo, Júlio." Respirei fundo, girei a chave e, para minha surpresa, o motor respondeu imediatamente. Engatei a marcha, pisei no acelerador e o ônibus voltou a se mover, como se nada tivesse acontecido. Os passageiros aplaudiram, alguns sorriram, outros agradeceram em voz alta. A senhora das primeiras fileiras fez o sinal da cruz e o homem da jaqueta marrom apenas sorriu, olhando para mim pelo espelho. A viagem seguiu, mas eu sabia que aquela noite tinha mudado algo dentro de mim e em todos que estavam ali. O ônibus, que parou sozinho diante do São Miguel Arcanjo, parecia agora mais leve, mais silencioso, mas cheio de uma energia nova, difícil de explicar. E, enquanto seguíamos viagem, eu não conseguia deixar de pensar. Às vezes, a estrada realmente para porque precisa. E quando isso acontece, o melhor que podemos fazer é ouvir, sentir e agradecer. O ônibus voltou a andar, mas o clima dentro dele era completamente diferente. O silêncio, antes pesado e tenso, agora era de respeito e reflexão. O episódio diante do São Miguel Arcanjo havia marcado todos a bordo. Eu sentia que cada passageiro carregava consigo uma mistura de alívio, gratidão e, ao mesmo tempo, uma ponta de medo do desconhecido. O cobrador, sempre brincalhão, estava mais sério do que nunca, olhando frequentemente para mim como se buscasse confirmação de que tudo estava realmente bem. No entanto, a viagem ainda reservava desafios. Bastou o ônibus ganhar velocidade novamente para que uma chuva forte começasse a cair, repentina e intensa, como se o céu tivesse resolvido lavar a estrada e nossas almas ao mesmo tempo. O barulho das gotas no teto do ônibus era hipnotizante, mas também aumentava minha responsabilidade. A visibilidade caiu drasticamente e as curvas da rodovia de Bandeirantes se tornaram ainda mais traiçoeiras. Meu coração voltou a acelerar. Eu sabia que precisava manter a calma, mas a lembrança do que acabara de acontecer não saía da minha cabeça. O medo de que o ônibus pudesse parar novamente ou de que algo ainda mais grave acontecesse era real. O cobrador percebeu meu nervosismo e, em voz baixa, disse: "Júlio, se precisar parar de novo, não hesite. O importante é a segurança de todos."
Essas palavras me deram um pouco de tranquilidade, mas a decisão que eu teria que tomar estava cada vez mais clara. Seguir viagem, enfrentando a tempestade, ou parar em algum posto seguro e esperar a chuva passar. Olhei pelo retrovisor e vi a senhora que ia visitar o filho doente, agora mais calma, mas ainda apreensiva. Vi também o homem da jaqueta marrom, sereno, olhando para a estrada como se soubesse que tudo ficaria bem. A chuva apertou ainda mais. Os limpadores de para-brisa trabalhavam no máximo, mas a água parecia não dar trégua. As luzes dos carros que vinham no sentido contrário criavam reflexos perigosos no asfalto molhado. Cada curva era um teste de habilidade e nervos. O rádio, que antes tocava músicas suaves, agora transmitia apenas estática, como se até os sons do mundo tivessem sido engolidos pela tempestade. Foi então que, ao se aproximar de uma das curvas mais fechadas do trecho, percebi que algo estava errado. O ônibus começou a deslizar levemente, mesmo em baixa velocidade. Senti o volante tremer nas mãos, e meu instinto me fez reduzir ainda mais, quase parando. O cobrador segurou firme no banco, e os passageiros, percebendo a tensão, ficaram em silêncio absoluto. Naquele momento, tive que tomar a decisão mais difícil da noite. Arriscar seguir viagem em condições perigosas ou admitir que era hora de parar de novo, mesmo sabendo que isso poderia gerar reclamações, atrasos e mais ansiedade nos passageiros. Lembrei do que o homem da jaqueta marrom tinha dito. Às vezes a estrada para porque precisa, e do conselho do meu pai. Nunca desafie a natureza, Júlio. A estrada sempre vence. Respirei fundo, sinalizei para o cobrador e anunciei pelo microfone. Pessoal, por questão de segurança, vamos parar no próximo posto. Prefiro atrasar a viagem do que colocar alguém em risco. Conto com a compreensão de todos. Houve um murmúrio entre os passageiros, mas ninguém reclamou. Talvez o que tinham vivido minutos antes tivesse mudado a percepção de todos sobre o que realmente importa numa viagem: chegar bem. O cobrador reforçou o aviso, e eu segui devagar até avistar um posto de combustível iluminado à margem da rodovia. Estacionei o ônibus sob a cobertura do posto. Desliguei o motor e, pela primeira vez desde o início da viagem, senti um peso enorme sair dos meus ombros. O cobrador me deu um tapinha nas costas, como quem diz, fez o certo. Os passageiros começaram a descer, alguns para esticar as pernas, outros para tomar um café, todos ainda sob o efeito do que tinham vivido. A senhora das primeiras fileiras veio até mim, olhos marejados, e disse: "Obrigada, motorista. Sei que meu filho está esperando, mas prefiro chegar tarde do que não chegar. O senhor fez o certo." O homem da jaqueta marrom também se aproximou, olhou nos meus olhos e falou: "A estrada testa a gente de muitas formas. Hoje você passou por uma das mais difíceis, saber a hora de parar. Nem todo mundo tem essa coragem." Essas palavras me marcaram profundamente. Naquele momento, entendi que ser motorista de ônibus não é só saber dirigir, mas saber cuidar, saber ouvir, saber decidir. É carregar vidas, sonhos, esperanças e, às vezes, ter a humildade de aceitar que não controlamos tudo. A chuva demorou quase 1 hora para diminuir. Durante esse tempo, os passageiros se uniram ainda mais. Compartilharam histórias, dividiram comida, deram risada das próprias superstições. O clima, antes tenso, agora era de solidariedade. Eu, sentado no banco do motorista, observava tudo com uma gratidão silenciosa. Sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre, não só para mim, mas para todos que estavam ali. Quando finalmente voltamos para a estrada, a tempestade já era só uma lembrança. O ônibus seguia mais leve, mais silencioso, mas cheio de uma energia nova. A energia de quem enfrentou o desconhecido e saiu mais forte do outro lado.
E enquanto dirigia rumo ao destino, entendi que na vida e na estrada, os maiores desafios são aqueles que nos obrigam a parar, refletir e escolher o caminho mais seguro, mesmo que isso signifique atrasar um pouco a chegada. Após a tempestade e a parada no posto, o ônibus voltou a ganhar velocidade, mas o peso daquela noite ainda pairava no ar. O medo, que antes parecia um inimigo, agora se transformava em um aliado silencioso, um lembrete constante da responsabilidade que carregava. Eu, Júlio, sentia que cada quilômetro percorrido era uma vitória sobre as dúvidas e o receio que me acompanharam desde o início da viagem. A chuva havia passado, mas as marcas dela ainda estavam visíveis na estrada molhada, refletindo as luzes dos faróis em um espetáculo de brilhos e sombras. O silêncio dentro do ônibus era respeitoso, quase reverente, como se todos soubessem que tínhamos passado por algo maior do que uma simples viagem. Enquanto dirigia, minha mente revisitava cada momento da noite. O ônibus que parou sozinho diante do São Miguel Arcanjo, o passageiro misterioso que trouxe palavras de conforto, a decisão difícil de parar na tempestade. Cada um desses eventos me ensinou algo valioso sobre coragem, humildade e a importância de ouvir não só a estrada, mas também o coração. O medo, que antes me paralisava, agora me impulsionava a ser melhor, a estar mais atento, a cuidar com ainda mais zelo de cada passageiro. Entendi que não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a conviver com ele, usando-o para fortalecer a determinação e a responsabilidade. O cobrador, sempre ao meu lado, percebeu a mudança. Em um momento de pausa, ele disse: "Júlio, você não é só um motorista, você é o guardião dessas vidas. E guardião não é quem não sente medo, mas quem age apesar dele." Essas palavras ecoaram dentro de mim, dando-me forças para seguir em frente. A estrada, com seus desafios e mistérios, era um lugar onde a coragem se manifestava nas pequenas decisões do dia a dia. Aos poucos, comecei a sentir uma conexão mais profunda com o ônibus, com a estrada e com os passageiros. Cada curva feita com segurança, cada parada tranquila, cada sorriso de agradecimento era um passo na construção da minha confiança. Quando avistei as luzes da rodoviária de destino, um sentimento de alívio e realização me invadiu. A viagem, que começou com tanto medo e incerteza, terminava com a certeza de que eu era capaz de enfrentar o que viesse, desde que mantivesse a calma, o respeito e a responsabilidade. Naquele momento, percebi que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir mesmo quando ele está presente, e que a estrada, com todos os seus mistérios, é uma escola onde aprendemos a cada dia a sermos melhores. Enquanto os passageiros começavam a se preparar para descer, senti uma gratidão profunda por cada um deles, por cada história compartilhada, por cada desafio superado. Sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre na minha memória e no meu coração. E assim, com o coração mais forte e a mente mais clara, segui para o próximo capítulo da minha vida na estrada, pronto para enfrentar o que viesse, sempre guiado pela luz do São Miguel Arcanjo e pela força que encontrei dentro de mim. Quando finalmente encostei o ônibus na rodoviária de destino, já era madrugada alta. O céu começava a clarear e uma brisa fresca atravessava o pátio quase vazio. Os passageiros desceram em silêncio, mas cada um deles me olhou nos olhos antes de partir. Alguns agradeceram baixinho, outros apertaram minha mão, e a senhora que ia visitar o filho me abraçou com força, dizendo: "O senhor foi um anjo na estrada hoje. Deus te abençoe." O cobrador, que sempre foi meu parceiro de tantas viagens, me deu um sorriso cansado, mas orgulhoso. "Essa noite a gente nunca vai esquecer, Júlio.
Você fez o certo mesmo quando parecia impossível. Fiquei sozinho no ônibus por alguns minutos, respirando fundo, sentindo o peso daquele desafio se transformar em alívio e gratidão. Olhei para o banco do passageiro misterioso, agora vazio, e pensei em tudo o que ele disse. Talvez, de fato, certas coisas aconteçam para nos lembrar do que realmente importa: a vida, a coragem, a fé e a humildade para aceitar que não controlamos tudo. Antes de sair, olhei para o espelho retrovisor e vi meu próprio reflexo, cansado, mas diferente, mais forte, mais consciente do meu papel, não só como motorista, mas como guardião de histórias, de sonhos e de vidas. Se você chegou até aqui, quero te agradecer por embarcar comigo nessa jornada. Se essa história te tocou, se você já viveu algo parecido ou acredita que a estrada tem seus mistérios, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários sua experiência. Sua participação faz toda a diferença nessa comunidade de quem ama a estrada e respeita cada curva do caminho. E não se esqueça, toda noite, toda viagem, toda parada tem um motivo. E toda história tem um novo começo esperando na próxima curva. Aperte o cinto, porque na próxima viagem você vai descobrir que, na estrada, nada é por acaso. Nos vemos no próximo relato.